Eu estou com o microfone, obrigado. Muito obrigado, Mário. Eu queria agradecer aos... Eu estou só marcando o horário aqui. Eu queria agradecer aos organizadores desse curso, que já virou uma tradição. E virou uma tradição, inclusive, no meu ano letivo, porque sempre sou convidado para falar aqui. Queria agradecer também a Deus, a minha mulher, aos meus filhos, aos meus bisnetos que vão nascer daqui a uns 20 anos. E pronto. Ótimo. E o tema que eu vou discutir na conferência passada eu falei sobre epigenética, falei sobre genética da homossexualidade, discutindo quais os aspectos relevantes e as últimas descobertas nessa área, os últimos estudos feitos com a genética da homossexualidade. Nós, quando era estudante aqui na faculdade, a homossexualidade era discutida na psiquiatria. Havia sempre uma interpretação psicanalítica da homossexualidade. Seriam homossexuais homens que tinham mães muito cuidadosas, que os cobriam de carinho e de atenção, crianças mimadas e que se fixavam na figura materna. E a homossexualidade feminina seria o contrário, uma fixação com a figura paterna. E essa interpretação não resistia a menor observação na prática. Você tem homossexuais que perderam a mãe cedo, tem meninas homossexuais que o pai foi embora de casa quando elas mal falavam, mas isso eles sempre tinham uma explicação que enquadrava todos os homossexuais nesse formato. Hoje nós sabemos que a homossexualidade tem aspectos genéticos evidentes, não é? Você tem concentrações de homossexuais em determinadas famílias. Os estudos feitos com irmãos gêmeos univitelíneos, como nós vamos ver, mostram que a homossexualidade é do irmão par de um homossexual, é muito mais prevalente do que na população de um modo geral. E que a homossexualidade existe em todas as sociedades que foram estudadas até hoje. Das sociedades mais, não gosto de dizer primitivas, que os antropólogos não gostam, mas das sociedades mais de coletores e caçadores, e até as sociedades mais sofisticadas, sempre tem uma porcentagem de homens e de mulheres de homossexuais. Nós temos em 1993, houve esse estudo do Hammer, que publicou na Science, uma ligação existente entre marcadores de DNA e a homossexualidade, especialmente em homens. Esses marcadores estariam ligados ao cromossomo X. Esse estudo, quando foi publicado, teve uma grande repercussão na imprensa. Saiu todo mundo discutindo o gene responsável pela homossexualidade, que era uma coisa altamente improvável, porque um comportamento complexo como esse, o comportamento sexual já é complexo em todos nós. Agora, um comportamento ambíguo como é a homossexualidade, eu digo ambíguo em termos de comparação, porque fica entre os dois sexos, muito mais complexo, e não é possível que houvesse um gene responsável que fosse totalmente responsável por ele. Além do que, se fosse assim, a concordância de homossexualidade entre gêmeos univitelinos seria de 100%, e não é. É ao redor de 20%, os estudos que encontram mais chegam a 50%, como nós vamos ver. Na verdade, isso é um artigo muito interessante desse Nguyen, que foi publicado na Frontiers of Neuroendocrinology, que é a genética das diferenças sexuais no comportamento e no cérebro. Nós sabemos que o cérebro das mulheres não é igual ao cérebro dos homens. Nós temos um dimorfismo na formação do cérebro. Por exemplo, o cérebro da mulher adulta consome 27% da energia do intake calórico. O cérebro do homem adulto consome 23%. Nós gastamos menos energia no cérebro do que as mulheres. Não tenho a menor noção do que quer dizer isso, mas é uma diferença. É uma diferença entre os gêneros. Em 2009, quer dizer, você tem
você tem diferenças genéticas sexuais no cérebro, além de ter no comportamento, é evidente, não é? Isso é muito bem documentado. O comportamento sexual na evolução foi revisado por esse Bailey, é um estudo muito interessante que saiu no Trends in Ecology. O estudo mais completo sobre a prevalência da homossexualidade numa população é esse que foi feito na Austrália. 8% da população masculina e feminina era de homossexuais. Nós estamos considerando homossexuais quem? Todas as pessoas que têm práticas, que fazem práticas sexuais com outras do mesmo sexo. Sejam homens, mulheres, transgêneros, todas que fazem prática sexual com o mesmo sexo estão sendo chamadas de homossexuais. E os estudos entre os irmãos gêmeos univitelíneos, né? A concordância é mais ao redor de 20%. Alguns estudos feitos com pequenos números têm concordâncias mais elevadas, mas a concordância é de mais ou menos 20%. É lógico que as primeiras teorias para explicar a homossexualidade vieram dos hormônios sexuais, não é? E aí surgiu em 59 esse paradigma, chamado paradigma de Jost, que é a exposição pré-natal aos andrógenos. Em animais de laboratório, a gente comprova isso. Você pega no embrião, coloca imediatamente com doses altas de andrógenos, ele desenvolve o fenótipo XY. Quando você priva ou coloca na presença de estrógenos que bloqueiam a testosterona produzida, o fenótipo fica mais frequente, fica XX. Mas, na verdade, esse paradigma nós vamos discutir com mais detalhes, mas o que nós temos aqui, que é quando você tem os fetos XY, que estão com uma quantidade maior de testosterona antes do desenvolvimento dos genitais, ele desenvolve um padrão XY e os outros que têm uma concentração menor, o padrão XX. Mas em 2008, esse é um estudo antigo, esse paradigma de Jost foi enunciado em 59 e não foi contestado por quase meio século. Mas hoje a gente sabe que quando você pega animais de laboratório com testículos formados e um nível normal de testosterona produzido, de andrógenos produzidos, mas tira o gene que controla o receptor androgênico, ele desenvolve genitais femininos. Quer dizer, ele tem testosterona normal e a única diferença é que ele deixa de produzir o receptor androgênico, o receptor para testosterona. E aí, ele, embora seja XY, ele desenvolve órgãos sexuais femininos e comportamento feminino também. Então, isto implica nesse locus do receptor androgênico como sendo muito mais importante, na verdade, do que a quantidade de hormônio que você tem na circulação. Não adianta ter o hormônio se ele não tem onde se ligar. Se ele não tem onde se ligar, você acaba desenvolvendo um padrão feminino, genital e de comportamento. Em 81 surgiram esses estudos mostrando que o testículo começa a secretar testosterona ao redor da 8ª semana. É muito precoce a produção de testosterona pelos testículos. E o fálus e a vulva são formados nas semanas de 9 a 15. A testosterona é presente também nos fenótipos XX e em quantidades muito razoáveis. De onde vem essa testosterona? Vem da adrenal do feto e vem da placenta da mãe, vem de uma fonte materna que é a produção de placenta. Então, nós temos aqui uma sutileza, não é que as coisas são tão simples quanto se imaginava anteriormente, que quem produz testosterona tem genitais masculinos e comportamento masculino, e que quem não produz não tem. Não, o sexo feminino produz testosterona. E o mais curioso, as maiores diferenças na produção de testosterona
acontecem entre esses dois, entre os sexos X e Y, ocorre nas semanas 11 e entre as semanas 11 e 17. Porque nessas semanas, em geral, no feto XY, você tem uma produção mais alta de testosterona. Mas os níveis de testosterona entrecruzam entre os dois sexos todos os tempos. Isso é um conceito, eu nunca tinha ouvido falar nisso antes de fazer essa revisão. Quer dizer, você tem uma produção de testosterona no fenótipo XY, que tem um pico que chega aí nas semanas de 11 a 17. Mas em todos os tempos, entre os dois sexos, você tem uma intersecção entre os níveis de progesterona. Então, não dá para dizer que o feto masculino tem um nível mais alto de testosterona do que o feminino, porque naquele momento, justamente, pode acontecer o inverso. A diferença maior é que a maioria dos estudos mostra que nas semanas de 17 a 21, nós temos uma maior produção de testosterona nos fetos masculinos. E aí surgiu esse paradigma sexual pré-natal. Ele não é suportado, quer dizer, aquele paradigma de Jost que a gente discutiu, ele não é suportado pela evidência, porque os níveis de testosterona exclusivamente não são indicadores do sexo gonadal em nenhum tempo durante o desenvolvimento fetal, por causa desse overlap que existe durante o desenvolvimento. E aí surge esse conceito de epimarcas. Nós chamamos de epimarcas as alterações da cromatina que têm influência na transcrição dos genes. É o conceito clássico, né? Mas que não incluem mudanças na sequência do DNA. A gente sabe que a metilação é capaz de modificar a expressão gênica sem alterar o DNA. Da mesma forma, o reposicionamento dos nucleossomas e as modificações das histonas. Quer dizer, isso aqui é o conceito de epigenética, né? Essas alterações não modificam o DNA, apenas alteram a sua expressão, né? Normalmente, você leva essas epimarcas pelos espermatozoides e pelos óvulos. Todos eles têm essas epimarcas. Mas quando elas se juntam para formar o ovo, quando se juntam para formar o embrião, elas são apagadas normalmente. A gente sabe que elas contribuem fundamentalmente para a hereditariedade, não é? E quando você tem alterações epigenéticas relacionadas com o meio, você pode feminizar cérebros e comportamento de animais de laboratório, feito em camundongos, e essas epimarcas podem ser transmitidas de uma geração para outra. Isso está bem demonstrado cientificamente. Quando você tem normalmente epimarcas que são específicas para os fetos XX e XY, e elas contribuem para as diferenças de sensibilidade dos andrógenos aos andrógenos pelos dois sexos. Esse é um conceito que agora vocês vão ver que vai dar origem a toda uma área de pesquisa aí, não é? Quer dizer, na verdade, você pode ter uma diferença na sensibilidade, não a quantidade, como nós vimos antes, porque essas quantidades têm um overlap entre masculino e feminino. Mas a sensibilidade à ação dos andrógenos é que pode mudar nos dois sexos. Isso provavelmente acontece através das epimarcas mesmo, né? Porque é um grande número de mecanismos pelos quais o sinal do caminho, do pathway que vai formar a testosterona, que vai permitir que a testosterona haja no receptor androgênico, pode ser aumentado ou diminuído. Quer dizer, você pode potencializar a ação da testosterona ou pode bloquear essa ação. Em 2011, surgiu esse trabalho do Bale, que mostra que o cariótipo XY conduz a uma ou mais alterações epigenéticas que potencializam o sinal de transdução.
elas no mecanismo da transdução, da ação da testosterona, da ação para o receptor androgênico, você tem um estímulo desse sinal. E no cariótipo XX acontece o reverso, você tem um bloqueio dessa ação. As epimarcas que modificam o sinal, que potencializam o sinal em XY, protegem contra os antagonistas androgênicos e contra essas flutuações da testosterona. Isso explica porque você, num dado momento, pode ter num feto XY uma concentração de testosterona mais baixa do que no feto XX, no feto feminino. Apesar de ter essa queda na concentração, você mantém o genótipo masculino nesse feto por causa dessas epimarcas que protegem, impedem que a diminuição da concentração de testosterona provoque femininização dos órgãos sexuais. Melhor esse aqui? Vocês não estavam ouvindo nada? E ao contrário, essas epimarcas que bloqueiam o sinal em XX protegem contra os agonistas dos andrógenos, mantendo o padrão feminino. E o tempo em que isso acontece? Isso é muito interessante, porque essas epimarcas, tanto as que potencializam como as que bloqueiam a sinalização, podem ser produzidas em qualquer tempo antes da instalação do mecanismo de sinal, muito antes de que os testículos comecem a secretar testosterona. Então, nas primeiras, logo no embrião inicial, antes da fase de pré-implantação, você já tem epimarcas claras que vão sinalizar para um sentido ou para o outro. E em 2007 surgiu esse trabalho do Michelson, mostrando que essas epimarcas produzidas tão cedo têm o potencial de ser dadas, de ser transmitidas de uma geração para outra, né? Essas epimarcas que nós recebemos pelo espermatozoide e pelo óvulo, de cara são apagadas, a maioria delas, ou quase todas são apagadas. Mas, em seguida, você tem a expressão de epimarcas de novo, que o feto vai aí fazer uma genome-wide, não sei como se traduz isso, uma leitura inteira do genoma e produzir marcas novas nessa fase. XX e XY, veja como essas variações são absurdamente precoces, não é? Só que você já... Cadê elas? Está aqui? É isso, né? Não. Aqui. Os embriões masculinos e femininos são diferentes desde a fase do blastocito. E as epimarcas que eles produzem nesse momento são candidatas para ser os agentes causativos da canalização do dimorfismo sexual em resposta aos andrógenos circulantes. Quer dizer, na fase de blástula, o embrião sequer está implantado. Ele é um pequeno grupo de células que acabou resultando da fecundação. E aí já há diferenciação entre os dois sexos. Em 2008, surgiu esse trabalho mostrando que essas epimarcas são sexualmente dimórficas. E quando você herda, isso vai influenciar o desenvolvimento sexual no sexo oposto. O que quer dizer o seguinte, que eu recebo uma epimarca do meu pai e uma epimarca da minha mãe. E cada uma delas vai apontar uma determinada direção. Como nós vamos ver, isso acaba estabelecendo uma guerra entre as duas epimarcas, de modo que uma vai sobressair a outra. E esse dado é importantíssimo também, porque você pode ter epimarcas que são sexualmente antagônicas, e elas podem desenvolver uma gônada numa direção diferente, numa direção discordante. Essas são chamadas de SA epimarcas, que vem de Sexually Active Epimarcas, né? Sexually Antagonic Epimarcas, desculpe. Então, são epimarcas que dão que têm um efeito antagonístico. Você pode ter uma epimarca que você recebeu do sexo masculino, tem uma epimarca recebida da mãe,
que vai condicionar um comportamento oposto àquele da epimarca que você recebeu do seu pai. Explico melhor isso agora. Nós, juntando essas informações todas, os estudos de pedigree não mostram que exista um SNP, nem uma fração, nem uma área do DNA que seja diferente, que explique a associação da homossexualidade familiar em homens e mulheres. Essa concordância entre os gêmeos monozigóticos é baixa, é ao redor de 20%, que se fosse o DNA o responsável pela homossexualidade, ou se houvesse SNPs de DNA responsáveis pela homossexualidade, nós teríamos uma concordância muito mais próxima de 100%. Isso é um estudo muito interessante também, feito com gêmeos univitelíneos, mostrando que a diferença de expressão, chega a dar a diferença de expressão mais de 600 genes. Eles são geneticamente idênticos. O que modifica tanto a expressão genética? É a epigenética que dá essa explicação, né? Você tem epimarcas que são diferentes. E isso acontece numa diversidade grande de tratos, né? E essa dissimilaridade fenotípica nos irmãos gêmeos não faz diferença se eles foram criados juntos ou separadamente, o que fala um pouco contra epimarcas induzidas pelo meio, né, pelo ambiente. Aqui é uma discussão interessante para mostrar como você pode ter epimarcas que modificam, que mostram uma discordância entre o genótipo e o aparecimento de alterações que são características do sexo oposto. É o caso da criptorquidia, quando os testículos não descem para a bolsa escrotal, ficam muito mais na posição dos ovários, o que é uma característica absolutamente feminina, e o caso das hipospádias. Para quem não é médico, a hipospádia é quando a uretra masculina se abre mais na base do pênis, o que é uma posição muito mais feminina do que masculina. E quando a gente olha a criptorquidia, a prevalência de 2 a 9% é mais ou menos semelhante à da homossexualidade. E aí as hipospádias têm uma prevalência mais baixa. Logo no nascimento da criança, então, ela é geralmente baixa, mas se a gente considera toda a variedade de hipospádias, nós temos aí 3 a 4%. E nós temos uma associação familiar, famílias com mais problemas desse tipo, e uma baixa concordância em irmãos gêmeos univitelíneos, 25%, da mesma ordem da homossexualidade também. Quer dizer, nunca foi identificado um determinado gene responsável por essas duas alterações. Quando um irmão é afetado, a prevalência da hipospádia no outro aumenta 10 vezes e 3 vezes a criptorquidia. São alterações que na verdade, comprometem a multiplicação. Quer dizer, hoje, é lógico, a gente tem cirurgias que corrigem, mas se você diz, como é que se persiste um trato desse, um fenótipo desse tipo, se ele compromete a multiplicação? Do ponto de vista darwiniano, não tem uma explicação lógica para isso, não é? Porque imagine quando a medicina não existia, essas crianças, tanto com hipospádia como com criptorquidismo, não deixavam descendentes. E como é que se mantém esse comportamento, esse tipo de fenótipo até hoje, e com essa prevalência mais ou menos constante? Não sei se está claro isso que eu disse, não é? A exposição aos antagonistas androgênicos durante um período curto, quando os genitais se diferenciam, levam ao aumento da prevalência tanto da criptorquidia quanto da hipospádia. E ambos são causados por modificações da sinalização dos andrógenos. Como na homossexualidade, na qual os genitais são concordantes com as gônadas, mas as preferências sexuais não, tanto a hipospádia quanto a criptorquidia representam uma discordância entre a gônada e o trato que se manifestou ali. E sempre isso é interpretação, isso é uma interferência com a sinalização
dos androgênios, em que a gônada tem uma sinalização que obedece ao caminho androgênico, enquanto que os outros tratos não. Na homossexualidade, essas epimarcas, que são carregadas de uma geração para outra, contribuem para a causa, enquanto que as novas epimarcas produzidas em irmãos gêmeos univitelíneos explicam a baixa concordância. Eles têm os genes iguais, mas têm epimarcas diferentes, e é por isso que dá essa concordância de 20%. Uma epimarca associada à homossexualidade precisa ter um efeito restritivo importante, causando uma dissociação entre as gônadas e a preferência sexual, mas nenhuma discordância para outros tratos. Quer dizer, é o homem que nasce com testículos, a mulher que nasce com ovários, produzem hormônios da mesma forma, nas mesmas quantidades, mas a diferença está na sinalização, nas epimarcas que modificam a sinalização. Outros fenótipos relacionados com os androgênios e com uma discordância entre as gônadas e os tratos estão conhecidos há muito tempo, né? Que é esse comportamento cross-gender, né? Em meninos, em meninas, e o hirsutismo idiopático feminino. O hirsutismo é uma condição interessantíssima, porque essas meninas menstruam normalmente, têm ciclos menstruais normais e têm uma distribuição de pelos pelo corpo que é completamente masculina. E a explicação para isso está justamente na ação na quebra, na interferência com o caminho dos androgênios. Porque o caminho dos androgênios difere entre os órgãos e tecidos, porque a sensibilidade dos tecidos variam é diferente de um tecido para o outro. Então, você pode ter uma epimarca que não tem efeito nenhum na genitália, mas que tem um grande efeito nas regiões dimórficas do cérebro. Esse é um ponto fundamental, né? E aqui a corrida, a guerra que existe entre essas epimarcas que são antagonicamente sexuais e que agem no feto, ou para estimular a produção de androgênio, ou a sinalização do androgênio, ou para bloqueá-la. E o que se admite é o seguinte, que você tem essas epimarcas que favorecem um sexo e que gera uma seleção no outro sexo para envolver novas epimarcas para proteger contra esse efeito. O que quer dizer o seguinte, você recebe para uma determinada ação de um órgão, a sensibilidade, a produção, a resposta no caminho androgênico. Essa epimarca você recebe uma da mãe e uma do pai, e elas vão, mas elas não têm o mesmo grau de eficiência. Você pode ter epimarcas masculinas que são produzidas em resposta ao genótipo XY, já nas células primitivas que canalizam o desenvolvimento masculino, aumentando a sensibilidade fetal à testosterona. Isso requer a combinação de marcas que são herdadas. Se você, para ser homem, na verdade, para ter um genótipo completamente masculino, um comportamento completamente masculino, você tem que ter recebido marcas do seu pai que são mais fortes do que aquelas que você recebeu da sua mãe. São mais fortes, elas têm uma ação no caminho androgênico muito mais potente. E, ao contrário, no caso das mulheres, elas têm que ter epimarcas que bloqueiem essa ação mais fortes do que a ação da epimarca masculina, para ela poder desenvolver um fenótipo feminino em todas as suas características. Então, na verdade, segundo esse conceito, a menina homossexual recebe uma epimarca do pai que é mais forte do que aquela que recebeu da mãe. Mais forte eu digo no sentido fisiológico do termo.
E o menino homossexual recebe uma epimarca da mãe que sobrepuja aquela do pai que ele recebeu. E isso vai ter ação em todos os tecidos. Isso vai mostrar a explicação para você ter um comportamento que é discordante com os órgãos sexuais, né? E esse trabalho que foi publicado em 2014, que eu acho que é um trabalho muito importante, é o mais importante da área, pelo grupo do Eric Wieland, da Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara. Eles avaliaram 140 mil regiões de DNA em 47 pares de gêmeos univitelíneos. Em 37 pares, os gêmeos eram discordantes, um homossexual, o outro não. E em 10 pares, nós tínhamos concordância. E eles identificaram 5 regiões onde o padrão de metilação, uma coisa específica da epimarca mesmo, né? O padrão de metilação tinha uma relação direta com a orientação sexual em 67% dos casos. Esse trabalho é um trabalho muito importante, foi publicado e depois saíram várias revisões citando esse trabalho do Wieland. Muito bem, acho que era isso que eu queria mostrar para vocês.